E bom dia, meu nome é Guilherme, também conhecido como Green, e hoje a gente vai resolver o Cheat Code 994, Hotting Oranges. Bora lá? O Hotting Oranges é um level-based DFS. O que isso significa? Significa que ele vai realizar o BFS, só que, no caso desse problema, a gente vai ter diferentes pontos. Bom, bora aqui para o enunciado, que eu vou explicar um pouquinho melhor. Você recebe um grid de M por N, onde cada célula pode ter um dos três possíveis valores. 0, ou seja, ela está vazia, 1 representando uma laranja, e 2 representando uma laranja que está podre. A cada minuto, cada laranja madura que esteja adjacente a qualquer laranja podre vai se tornar podre. E a adjacente aqui é em 4 direções, ou seja, cima, baixo, esquerda, direita. São as 4 direções. Aqui, o primeiro exemplo, ele mostra muito bem como que vai acontecer isso. Mas antes, o que o problema pede pra gente? O problema pede pra gente retornar o número mínimo de minutos que é necessário para que não exista mais nenhuma laranja madura aqui. E caso seja uma solução impossível, ou seja, não tenha como chegar em todos eles, a gente retorna -1. Então, bora lá. Mostrando aqui ó, como funciona. Começa aqui, essa aqui é uma laranja podre, nossa, marcada com xizinho aqui. E, bom, no minuto 0 vai estar assim. E que no minuto 1 já dá pra notar, ela passou para outros dois lugares. Passou aqui pra direita dela e pra baixo. E as outras vão se espalhando desta maneira. Por que eu digo que isso é um level-based BFS? Porque caso numa situação onde tenham vários pontos, a gente vai ter que contar todos eles ao mesmo tempo, porque todos eles vão estar expandindo durante a passagem do tempo. Então a gente não pode contar um de cada vez ou algo assim, porque de fato, se a gente fizer isso, a gente não vai conseguir o menor número possível para retornar aqui. Então, vindo aqui no nosso ScaleDraw, deixei preparado aqui alguns quadrinhos e bom, esse aqui é o T-1, ou seja, o estado que a gente vai estar computando as coisas e uns pontos muito importantes. Aqui a gente conta quantas maçãs estão maduras e quantas estão podres. Nosso grid vai ficar mais ou menos assim. Isso aqui no T-1. Por que a gente está começando por T-1? Porque a gente precisa de um estado inicial para saber quais os nossos pontos de começo. Que no caso desse problema, acaba sendo única e exclusivamente essa parte aqui, este 2 aqui. Mas, caso a gente estivesse, por exemplo, num problema onde a gente tem não só um 2 aqui, mas um aqui, a gente teria 2 pontos de começo. Se tivesse mais um aqui, mais um ponto de começo. Então, é por isso que se chama level based, porque a gente vai estar contando as coisas uma de cada vez nas mesmas execução. A melhor maneira que eu posso exemplificar isso é pegando um grid que tenha várias áreas aqui. Bom, montei esse gridzinho aqui, que vai exemplificar. Essas aqui, os que estão laranja, são nossas laranjas podres. O que está em verde são as que estão saudáveis. E a que está em branco é a que não tem nada, espaço vazio. Nesse caso aqui, no T0 ia estar assim, T1 a gente teria a seguinte situação. Aqui, esse seria o nosso T1. Dá pra notar que ele expandiu daqui pra cá, ou pra cá, vai do leitor, daqui pra cá e daqui pra cá. Fazendo com que sobrasse somente mais um lugar. E no T2, aqui já vai estar apodrecido. E como que isso acontece? Isso aconteceu porque a gente está expandindo nossa busca em largura de todos os pontos iniciais possíveis e iterando sobre eles. Dessa maneira a gente vai estar pesquisando em largura em vários pontos iniciais, em vários pontos, melhor dizendo. E para fazer isso a gente precisa conseguir fazer essa busca em todos esses pontos. Por isso a gente criou algo que é chamado de Level Based BFS, porque a gente vai estar na implementação do código vai ficar mais claro, mas a gente vai ter uma maneira de iterar somente nos que estão neste level, por assim dizer. Vai ficar mais claro no código, mas basicamente é isso que a gente vai estar fazendo. E com isso, a gente vai, sempre que a gente encontrar uma laranja podre, a gente vai estar reduzindo a quantidade de fresh que a gente tem e aumentando a quantidade de rotten. Então, se eu voltar para cá, para esta área, se eu voltar para essa área aqui, a gente consegue ver do T0 até o T4. Então, ó, no T0 temos 6 maduras e uma podre. No T1 temos 4 maduras e 3 podres, que foi o que espalhou aqui. Aqui no T2 a gente tem duas. Aqui no T2 nós temos 2 maduras e 5 podres. No T3, uma madura, 6 podres. E por último, no T4, nós temos 7 podres e nenhuma madura. E essa aqui é a nossa resposta, t igual a 4, é o tempo mínimo que a gente precisa. E isso funciona porque a gente sabe que tem que parar porque o nosso fresh chegou a 0. Então, bora pro código? Bom, aqui no código, por ser um problema que envolve um grid, a gente vai ter que fazer o traversal de um grid. O que eu gosto de fazer, eu já venho aqui e crio uma helper struct. Então, type chord, struct de sempre, x, y, ambos os valores são int. E, bom, bora lá. Show. Abaixar um pouquinho isso aqui e trazer isso um pouquinho pra cá. E bom, bora lá. Primeira coisa, pegar nossas linhas e colunas, então rows, len up grid, as colunas, len up grid 0, porque ele é m por n, ou seja, isso aqui não é um grid variável, perfeito.
E a gente vai fazer 3 coisas nesse código. Primeiro, a gente vai pegar onde que tá rotten, ou seja, pick rotten. Depois que a gente pegar o que tá rotten, depois que a gente pegar as que estão podres, a gente vai checar se o fresh já é 0, ou seja, fresh igual a 0. E depois disso, a gente começa o nosso level based BFS. Não BGS. BGS é outra coisa. Sim, Brasil Game Show. E bom, é isso que a gente vai ter que fazer. Então, vamos começar aqui. Fazer o pick rotten. A gente vai. Ponto muito importante, antes de a gente fazer isso, a gente vai inicializar nosso minute igual a -1. Por quê? Porque a gente tem que fazer um primeiro snapshot, que vai ser essa passada que a gente está fazendo, para garantir que vai estar correto. Por isso que no exemplo também eu coloquei no -1, para garantir que a gente vai estar fazendo isso corretamente. Bom, tendo isso aqui, eu vou criar minha coordenada, vai ser coordenada. Vou criar minha fila. Feito isso, eu vou aqui criar minha fila, ou seja, QE igual, vai ser um array de coordenadas, com nada nele no momento, e fresh é igual a 0, que nosso contador de quantas estão maduras, quantas que estão saudáveis aqui. Feito isso, a gente vai iterar. Então, for rows, na real, eu não preciso dessa primeira aqui, não preciso do valor, só estou iterando num inteiro. Então, feito isso, a gente vai fazer for call range call. Perfeito, iterando nisso aqui. E agora, a gente vai fazer a gente vai pegar o atual cur. Então, eu vou ter aqui o nosso cur, que é grid, row call. A gente vai estar acessando dessa maneira. E a gente vai ter aqui, um switch cur, case 0, case 1. E o default. Que o default ele vai ser um catch-all, ele vai pegar tudo que precisa. Então, é por isso que ele está aqui. Ele vai pegar tudo que não se enquadra nesses dois casos. No nosso problema, no caso, os dois, o que sobrar. Então, bora começar de baixo para cima. Se ele for 2, ou seja, se cair aqui no default, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar nossa fila. Então, kill igual append, kill forward, row, call. Por quê? Porque a gente define essa coordenada aqui, nossa fila é composta de coordenadas, e basicamente isso. Beleza. Caso seja 1, o que a gente vai fazer? Se ele for 1, ele é uma laranja que está saudável, então a gente vai fazer um trash mais. Caso seja 0, ou seja, que seja uma empty cell, o que a gente vai fazer? A gente só vai dar um continue. E dessa maneira, a gente aqui já pegou todas as que estão apodrecidas, e isso vai garantir que a gente saiba por onde começar. A gente já tem coisas na nossa fila, ou seja, a gente inicializou a nossa fila. Por isso aqui é muito importante. Bom, agora que a gente fez isso, a gente tem que fazer qual outra coisa? Checar se o fresh é 0. Então, if fresh igual a 0, return 0. Por quê? Porque a gente não precisa, não vai precisar sair do minuto 0 porque todas estão apodrecidas ou é um grid vazio. Então, a gente pode mandar bala. Bom, agora que a gente chegou nisso, a gente vai começar o nosso Level Based BFS. Deixa eu scrollar um pouquinho para baixo. Antes de começar isso, vamos definir as direções que a gente vai explorar. Aqui a gente sabe que a gente vai explorar as 4 direções adjacentes. Então, para cima, para baixo, esquerda e direita. Então, para fazer isso, eu vou declarar um array de coordenadas e vai ter o que dentro dele? Bom, deixa eu copiar ele aqui 4 vezes para garantir. Pronto, esse aqui é nosso array. Para cima vai ser o quê? -1, 0. Já expliquei isso no vídeo de word search, explicando como que a gente vai definir as posições. Então, -1, 0. Para baixo, 1, 0. Para a esquerda vai ser o quê? 0, -1. E para a direita, 0, 1. Essas são as direções que a gente vai iterar. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai iterar agora enquanto a nossa fila estiver populada. Então, como a gente faz isso? For len aqui diferente de 0. Caso se torne 0, significa que acabou, não tem mais nada na nossa fila. E beleza, é isso que a gente vai estar fazendo. A gente já pode colocar aqui também no final, minute, mais, que isso aqui vai ser nossa passagem de tempo. Só que aqui no meio, a gente vai ter que fazer alguma coisa, que vai ser o level base de BFS. Como que isso funciona? A gente pega dois valores agora, que vai ser o level, e o level é nada mais nada menos que o tamanho da minha fila atual. Por que isso? Isso é muito importante. Porque ele vai definir quanto, neste momento, quantos itens eu tenho dentro dessa fila e onde eu tenho que procurar, para onde eu tenho que olhar. E isso é muito importante, porque ele vai fazer essa questão do level, de estar respeitando a passagem do tempo. Então, a gente pega o level aqui. Então, e agora que a gente tem esse valor, a gente vai iterar esse x tanto de vezes. Então, for range level que a gente faz agora? Bom, vamos fazer o nosso BFS. E como a gente começa o BFS? Bom, a gente primeiro pega a célula atual, que vai ser o quê? Kiwi 0. A gente vai atualizar a nossa Kiwi. E aqui em Go, muito importante, favor não colocar o 2 pontos igual, porque senão você vai estar declarando uma nova fila e apagando a outra, isso vai te dar dor de cabeça, você vai passar 20 minutos debugando e não vai saber o porquê. E quando você olhar, você vai ficar, putz, era isso? Mas aconteceu bastante comigo. Então a gente declara a nossa Kiwi a partir do primeiro item. Feito isso, o que a gente faz? Bom, como é que a gente já tem nossos itens e tal, agora a gente vai iterar nas direções que a gente definiu. Então, for dir rangers, o que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular nossas direções. Row vai ser o quê? Vai ser o current, é o nosso valor atual, mais dir x. E a nossa coluna nova, call, vai ser call
current y mais dir.y. Feito isso, padrão de sempre. Estamos trabalhando com grid, sempre olha para ver se está inbounds, se ele não está out of bounds, se ele não está além do array, ou seja, se ele não está aqui para fora, ou... Então, é que a gente vai checar se ele é menor do que zero, ou se ele é maior do que o nosso limite, que é o nosso rows e nosso call. Então, como a gente faz isso? Row menor do que zero, ou call menor do que zero, ou row maior ou igual, porque em Go é inclusive, rows, ou call maior ou igual que false. A gente vai fazer o quê? A gente dá um continue, porque a gente não interessa nisso. E, bom, a gente só quer ir para a próxima direção, caso exista. Feito isso, o que a gente faz? Agora a gente checa qual o valor das nossas direções, para onde a gente está olhando. E a melhor maneira de fazer isso é if grid row call for igual a 1, ou seja, for uma maçã fresca, e a gente vai fazer, primeiro de tudo, a gente vai atualizar ela, que ela apodreceu, row call é igual a 2, a gente apodreceu ela, a gente não, as laranjas aí, não maçãs, são laranjas. O que a gente vai fazer agora? A gente vai adicionar ela na nossa fila, ou seja, como a gente faz isso? Kiwi igual append kiwi cord, que a gente vai adicionar aqui, row call. Beleza, fizemos isso. Perfeito? Não, tem que fazer a mesma coisa. Fresh menos menos. Porque a gente tem que reduzir a quantidade de freshness que a gente tem. Quantidade de laranjas maduras que a gente tem. A gente fez isso. Acabou? Bom, essa parte sim. A gente adicionou um minute aqui. Agora dá um return minute. Quase. A gente tem que checar um ponto aqui. If fresh é diferente de zero, o que a gente faz? A gente retorna menos um. Porque um ponto muito importante que o problema pede é que, caso seja um tabuleiro impossível de ser resolvido, a gente vai retornar menos um. E, bom, a gente faz isso. Vamos revisar nosso código, validar se nossa lógica está certa. Então, bora lá. Aqui, a gente está pegando nossas linhas e colunas. A gente define o nosso tempo para menos um. Por quê? Porque a gente vai tirar um snapshot e a gente vai passar a contar do minuto zero. E a partir dele a gente já conta quanto que tá fazendo. Então, o que a gente faz aqui no começo? Esse primeiro loop. Aqui a gente tá marcando quais que são nossas laranjas que estão podres e quais que estão frescas, aumentando nosso counter de freshness. E, bom, a gente checa se tem alguma. Se não tiver, a gente só pode retornar zero, porque perfeito. A gente aqui definiu nossas direções que a gente vai explorar. A gente tem nossa fila aqui, que a gente cria o level, a gente sabe quantas a gente vai ter que tirar neste atual momento da fila, ou neste minuto, caso fique mais fácil de entender. Então, a gente pega nossa célula atual, atualiza nossa fila, vai iterar nossas direções, a gente checa a nossa direção aqui, vê se ela é uma direção válida, vamos ver se a gente está checando corretamente. Se row é menor do que zero, ou a coluna é menor do que zero, ou se row é a maior quantidade de linhas que a gente tem, ou se a coluna é maior do que a quantidade de colunas que a gente tem, a gente dá só um continue, que essa direção não interessa a gente. Caso seja uma célula com valor 1, o que a gente faz? A gente vai só atualizar ela para valor 2, ela vai apodrecer, vai diminuir o nosso fresh counter, a gente vai diminuir o nosso counter de quantas estão maduras, e a gente vai adicionar a nossa fila, fez isso tudo, adicionou aqui o nosso minute, e o loop reinicia, depois que sai do level. Por isso que se chama level based, porque isso garante que a gente vai estar iterando certinho, minuto a minuto, por assim dizer. A gente checa se o nosso fresh está correto, se não é um tabuleiro impossível, caso seja, a gente retorna menos um. Caso contrário, a gente retorna o valor de minutos que a gente tem, que está sendo atualizado aqui. E isso aqui funciona porque a gente está checando os que estão adjacentes às nossas laranjas podres, fazendo com que seja possível que isso aqui apodreça. Então, feito isso, bora rodar, vamos ver se passa o test case, porque eu não defini minute. Eu não defini minute. Aqui, ó. Errinho bobo. Bom, agora sim, deve passar os test cases e passou os test cases. Agora, será que vai passar toda a test suite que a gente tem? E passou. Runtime zero, ou seja, a solução mais otimizada. E essa aqui é uma solução que ela é de odd m por n, porque a gente vai estar aqui, no pior dos casos, fazendo traverse de tudo isso aqui. A gente já tem que fazer, na verdade. Então, esse aqui vai ser nosso maior loop, de m por n. Então, odd m vezes n, que é a quantidade de coisas que a gente vai estar vendo no pior dos casos. Isso para Big temporal. E Big de espaço também vai ser odd m vezes n, porque, no pior dos casos, a gente vai ter uma fila muito grande com tudo dentro. E é isso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Bom, esse aqui foi o Rotting Origins, problema que a gente acabou de resolver. Caso queiram, tem esse problema aqui, que é o word search, caso queiram ver. E aqui do outro lado tem um vídeo falando sobre se a IA matou o Leet Code. É isso aí, se inscreve no canal, não deixa de compartilhar tal. Coisa de sempre. Falou pra vocês, até mais.